Graça e paz, irmãos e irmãs. O nosso texto de hoje é 2 Coríntios 5, de 11 a 21, e estamos experimentando a graça para todos. Ao escrever essa carta, Paulo deseja que os irmãos cresçam em reconciliação, generosidade e consciência de fraqueza. Aqui, no capítulo 5, esta ênfase na reconciliação chega ao seu ponto mais alto, ao seu clímax na carta. Em Cristo, um novo mundo está nascendo e esse novo mundo implica um novo modo de vida. E é exatamente sobre esse novo modo de vida que trata o nosso texto de hoje. 2 Coríntios 5, de 11 a 21. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Considerando o nosso texto, eu gostaria de propor que o Evangelho é a mensagem da reconciliação de Deus com a humanidade. Em 2 Coríntios 5, 11 a 21, observamos 4 verdades sobre essa reconciliação. A primeira verdade é que a reconciliação é necessária por causa dos nossos pecados. Paulo diz: Deus nos reconciliou, verso 18, não levando em conta os pecados dos homens ou da humanidade, verso 19. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que é relação, cria-nos para um relacionamento com Ele. O Deus Trino, que é uma família, cria-nos à sua imagem e semelhança para sermos parte dessa família. O Deus Trino, que é comunhão, cria-nos para vivermos em comunhão com Ele, conosco, com o próximo e com toda a criação. Cria-nos para a comunhão em sentido amplo. Mas Adão e Eva, nossos pais e representantes, pecam contra o Deus Trino. Objetivamente, o pecado é a afirmação da autonomia humana em relação a Deus.
O pecado se manifesta na desobediência humana, deliberada à vontade divina revelada. O pecado implica em rupturas, também em sentido amplo. Gênesis 3 explicita claramente essas rupturas. O pecado gera ruptura espiritual, pois os seres humanos passam a viver em inimizade com Deus. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis 3:8. O pecado gera ruptura psicológica, pois os seres humanos passam a viver em inimizade consigo mesmos. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: "Onde está você?" E ele respondeu: "Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi." Gênesis 3, 9 e 10. O pecado gera ruptura social, pois os seres humanos passam a viver em inimizade com o próximo. E Deus perguntou: "Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual o proibi de comer?" Disse o homem: "Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi." O Senhor Deus perguntou então à mulher: "Que foi que você fez?" Respondeu a mulher: "A serpente me enganou e eu comi." Gênesis 3, 11 a 13. E o pecado gera ruptura cósmica, pois todos os seres humanos passam a viver em inimizade com a criação. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Gênesis 3:7. Logo, diante de tudo isso, a reconciliação é necessária por causa dos nossos pecados. Nós vivemos em uma sociedade que trata os pecados com desdém ou com seletividade. Em meio a essa sociedade, consideremos os pecados com a gravidade e a amplitude que eles têm. Os pecados são tão sérios e tão destrutivos que Jesus precisou assumi-los na cruz para a nossa libertação. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, verso 25, o apóstolo declara que ele, Jesus, foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Como nossos pecados custaram a vida do Filho de Deus, livremo-nos deles. A segunda verdade é que a reconciliação é iniciada por causa do amor de Deus. Paulo afirma: "Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo." Verso 18. Deus estava reconciliando o mundo. Verso 19. Por amor, Deus toma a iniciativa da reconciliação. A palavra grega traduzida por reconciliação é katalasso. No grego clássico, essa palavra denota a restauração de um relacionamento original entre duas ou mais pessoas, depois da hostilidade, do desagrado ou da ofensa. Reconciliar é substituir a guerra e a má vontade pela paz e pela boa vontade. E é exatamente isso que Deus faz em relação à humanidade. Por misericórdia e graça, expressões do seu amor, ele se faz humano e vem se reconciliar com a humanidade. Assim, todas as relações humanas precisam ser marcadas pela reconciliação, pelo amor. O amor que é como uma cola que restaura tudo aquilo que estava rompido por causa do pecado.
Nós vivemos em uma sociedade secularizada e polarizada. Em meio a essa sociedade, vivamos a partir do amor. Amor a Deus que se manifesta em comunhão e obediência. Amor a nós mesmos que se traduz em pacificação e alegria. Amor ao próximo que se manifesta em compaixão e serviço. E amor à criação, que se traduz em conscientização e cuidado. Estejamos plenamente convencidos de que só o amor de Cristo é capaz de nos constranger. Sobre isso, Wright comenta: a lógica do amor ultrapassa todas as lógicas conhecidas pela raça humana. O amor do Messias me dá nova energia, me impulsiona e me direciona para frente. Isto é o que o amor faz. Constrange-nos, força-nos a fazer coisas. Se você quer ficar livre de todos os constrangimentos, aprenda a viver sem amor. A terceira verdade é que a reconciliação é realizada pela obra de Cristo. Paulo diz: por meio de Cristo, verso 18, e em Cristo, verso 19. Jesus Cristo é o mediador da reconciliação de Deus com a humanidade. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo deixa isso ainda mais claro. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. Consequentemente, é por meio de Cristo ou em Cristo que a reconciliação acontece. O que o apóstolo está comunicando é basicamente o seguinte: primeiro, Deus não põe os pecados da humanidade na conta da humanidade. Segundo, que Deus põe os pecados da humanidade na conta de Cristo. E terceiro, que Deus põe a justiça de Cristo na conta da humanidade. Assim sendo, este é o Evangelho. Esta é a boa notícia. Nós vivemos em uma sociedade culpabilizada e culpabilizadora. Em meio a essa sociedade, experimentemos o perdão e a justificação que só Jesus pode nos dar. O Evangelho, ou a boa notícia, é que em Cristo todos os nossos pecados estão perdoados. Todos. Isso inclui os nossos pecados passados, presentes e futuros, sem nenhum ficar de fora. E como Deus nos tratou com misericórdia e graça, tratemos todas as pessoas com misericórdia e graça. E nesse tratamento, sejamos pacientes para ver a obra do Espírito Santo na vida delas. A quarta verdade é que a reconciliação é possível pelo testemunho dos embaixadores. Paulo afirma: e nos deu o ministério da reconciliação, verso 18, e nos confiou a mensagem da reconciliação, verso 19. Todo aquele que é reconciliado com Deus recebe o ministério da reconciliação. Em outras palavras, todo aquele que é reconciliado com Deus torna-se embaixador de Cristo no mundo. No Império Romano havia dois tipos de províncias: as províncias pacíficas, sob o governo do Senado, e as províncias rebeldes, sob o governo do imperador. Nas províncias rebeldes, o embaixador era o representante direto do imperador. Sua principal missão era proclamar a paz onde ele estava. Ao que parece, o argumento do apóstolo lança mão de elementos desse ambiente histórico. As províncias rebeldes são para com o Império Romano o que o mundo rebelde é para com Deus. E assim como o imperador envia seus embaixadores às províncias rebeldes para proclamar a paz, Cristo envia seus embaixadores ao mundo rebelde para também proclamar a paz. Então, ser embaixador de Cristo tem pelo menos
3 implicações. Primeira, o embaixador está a serviço de Cristo. Essa é a sua missão. Segunda, o embaixador apela em nome de Deus. Essa é a sua representação. E terceira, o embaixador suplica ao mundo que se reconcilie com Deus. Essa é a sua mensagem. Nós vivemos em uma sociedade onde a Igreja de Jesus pratica a evangelização baseada na rebelião e no medo. Em meio a essa sociedade, pratiquemos uma evangelização baseada na reconciliação e no amor de Deus. Ao invés de testemunharmos a pecadores nas mãos de um Deus irado, testemunhemos a pecadores nos braços de um Deus amoroso. Pecadores que são acolhidos e transformados pelo amor desse Deus. E uma vez que em Cristo Deus se reconciliou conosco, apelemos a todos e todas que se reconciliem com Ele, que baixem as armas e se rendam à sua misericórdia e à sua graça. Você já pensou no poder da evangelização com este foco e com esta ênfase? Portanto, irmãos e irmãs, consideremos atentamente esta reconciliação que é necessária por causa dos nossos pecados, que é iniciada por causa do amor de Deus, que é realizada pela obra de Cristo e que é possível pelo testemunho dos embaixadores. A minha oração é para que todos nós que fomos reconciliados sejamos agentes de reconciliação neste mundo. Que assim seja. Um grande abraço para você.